Olá, colegas, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Nós estamos aqui hoje para mais um encontro, de Direito Público, o último encontro aqui de 2021, com uma convidada muito especial, com um tema também muito especial e diferente do que nós estamos acostumados a discutir aqui ao longo desse ano. Queria inicialmente agradecer à Escola Paulista da Magistratura por todo o apoio que tem nos dado para a realização desses encontros, também aos funcionários da EPM, que sempre dão o apoio necessário, tanto para nós da Cajufa, quanto aos convidados. E hoje aqui eu vou fazer uma apresentação do currículo da nossa convidada, e depois eu passo a palavra para ela. É a doutora Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, ela é doutoranda pela USP, ela é graduada pela PUC no ano de 1998, ela é juíza de direito desde o ano 2000, ela é palestrante, professora de direito ambiental em cursos preparatórios para concursos desde 2004, ela foi professora convidada da Cornell Law School para discutir o tema da Samarco, do acidente da Samarco e a Floresta Amazônica, é autora do livro Leis Ambientais, coleção Leis Especiais Comentadas. Ela é coautora de livros, escrevendo sempre sobre a disciplina de Direito Ambiental, pela Escola da Magistratura, pelo Ministério Público e cursos preparatórios da OAB. Então, é com muito prazer que nós vamos ouvir hoje a nossa colega Vanessa. Estou muito feliz por você estar aqui, Vanessa, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Eu sei que a sua agenda é super atribulada, ainda mais nesse final de ano, mas, assim, tenho certeza que você vai trazer um ótimo tema, que os colegas vão ficar muito interessados aí, por saber da sua pesquisa, do doutorado e tudo que você tem para apresentar. Então, eu te passo a palavra agora e, no final, a gente retoma para as perguntas que tiverem, tá bom? Boa palestra. Muito obrigada, doutora Maria Isabel, vou chamar de Isabel. Eu, primeiramente, também quero retribuir esse agradecimento. É muita felicidade que eu estou aqui conversando com amigos sobre um tema tão especial. Então, muito grata pela possibilidade de falar sobre isso. Um agradecimento à Escola Paulista da Magistratura, meu agradecimento a você, ao Antônio Augusto, à Paula, por esse convite. E essa é, para mim, uma oportunidade muito especial pelo momento que a gente está vivendo. É um tema tão sensível e que reclama, eu acho que esse é o principal objetivo, reclama de nós, operadores do direito, muito mais atenção. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Porque o nosso tema hoje traz um dos maiores desafios do mundo contemporâneo, que é exatamente a litigância climática, as mudanças climáticas. E eu trago aqui, na verdade, um viés, uma proposta, reflexões, análise de aspectos jurídicos envolvendo a responsabilidade civil ambiental. E vejam, tem muita coisa acontecendo em relação a esse tema. Como a gente costuma dizer, os fatos se antecipam ao direito. O direito jamais seria possível, teria tanta criatividade para, enfim, imaginar tudo que, inclusive, está acontecendo hoje. Quando a gente volta mais ou menos um mês, não sei se todos estão acompanhando, mas a gente foi protocolada um projeto de emenda constitucional que a gente está chamando da PEC da segurança climática. Segurança climática e meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque o que se pretende com essa emenda constitucional é introduzir, é acrescer naquele nosso, enfim, referido, importante artigo 5º, que cuida do direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade. Vejam, colocar nesse rol do caput do artigo 5º, exatamente o que é a segurança climática e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. É verdade que o meio ambiente ecologicamente equilibrado a gente já reconhece como um direito fundamental, mas a grande novidade é essa introdução do quê? Da segurança climática.
Em 2019, a gente também teve uma outra PEC protocolada, a 233, propondo a inclusão no artigo 170, que é um artigo extremamente importante, que vai falar da ordem econômica, da ideia também da manutenção da estabilidade climática. E também no parágrafo 1º, o inciso 8º, falando de novo, estabilidade climática como uma das atribuições do poder público. Então, esse tema está, de fato, muito, muito presente. E, se vocês prestarem atenção, né, o mercado também sinaliza isso quando a gente observa o tempo todo a sigla ESG. Todo mundo deve já ter prestado atenção o quanto esse propósito de práticas ambientais, enfim, sustentáveis, adequadas, estão sendo introduzidas, estão sendo divulgadas, abordadas pelas empresas. E o fato, talvez, mais relevante que a gente tem aqui para citar é a COP26, que terminou aqui faz algumas semanas, e que certamente, junto com os termos, né, Acordo de Paris, que a gente ouviu falar muito, Protocolo de Kyoto, a gente vai passar a ouvir, anotem, o Pacto de Glasgow, em referência à cidade em que foi realizada a COP26. E o que esse Pacto de Glasgow, né, propõe? Brincadeira à parte, ele propõe fazer o que não foi feito até agora, em razão, né, através dos outros acordos. Mas o objetivo que se tem com esse Pacto de Glasgow, na verdade, é o quê? Criar mecanismos institucionais que sejam capazes, que sejam efetivos para a gente manter a nossa temperatura nesse 1,5 grau de aumento médio até 2050. E por que é tão importante, né? Por que se fala tanto desse aquecimento global aí, nesse 1,5 grau, né? Pode parecer tão pouco. E aqui a gente precisa começar chamando atenção, valorizando, explicando, divulgando a importância do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que na sigla em inglês a gente faz a referência a IPCC. Veja, o IPCC ele foi criado em 1988 pelo PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, junto com a Organização Meteorológica Mundial. E esse IPCC ele foi criado com uma finalidade específica, que é trazer avaliações científicas regulares para quê? Para fornecer para os formuladores de políticas públicas informação em relação aos riscos, em relação às implicações, enfim, para que a gente possa ser norteado através da ciência sobre o que está acontecendo no mundo. O IPCC, hoje em dia, ele tem 195 países membros e, claro, o Brasil faz parte dele. Eu costumo usar esse recurso do QR Code e, já que me antecipo, que vocês vão verificar nessa apresentação alguns QR Codes. E aqui, por exemplo, para quem tiver mais interesse, pode, a partir desse QR Code, acessar exatamente essas conclusões desse relatório em relação ao aquecimento global de 1,5 graus centígrados. Esse relatório é o 6º que é produzido. E, de novo, para que a gente tenha noção da seriedade desse relatório, a gente está falando de um relatório que é fruto, né, que é elaboração, que é um trabalho de mais de 230 cientistas, 230 cientistas de 66 países diferentes, e que analisaram, vejam, 14 mil estudos sobre mudanças climáticas. Tudo isso coletado ao redor do mundo. O levantamento que foi feito é que, em termos de pesquisadores, nós temos mais de 517 pesquisadores que contribuíram para esse relatório.
O que eu quero deixar claro aqui, né, quando a gente faz menção a esse relatório, ao relatório, esse sexto relatório do IPCC, é o que a gente tem de mais moderno, mais confiável, mais sério, mais completo sobre esse tema. E o que esse relatório trouxe? Ele trouxe, de uma forma objetiva, 5 conclusões. E são 5 conclusões que trazem 2 sentimentos bem antagônicos. Um primeiro sentimento, que é de assombro, que é de preocupação, que é de uma certa angústia, por conta da gravidade da situação que a gente vive. A outra sensação que nós temos é de alguma esperança. E por que esperança? Porque nós pudemos, a partir desse sexto relatório, cravar algo que ainda não tinha sido cravado, que a ação humana ela está realmente aquecendo a atmosfera, os oceanos e a superfície terrestre. E por que, né, isto pode ser uma esperança? A gente vai até falar, e eu pretendo chegar nesse ponto, mostrando o papel do tribunal, o papel dessas decisões, para que a gente possa conscientizar poder público e sociedade. Então, esse relatório afirmando que a ação humana, de fato, aquece a atmosfera, os oceanos e a superfície terrestre, nos dá a possibilidade de trabalhar com um fato certo e, a partir daí, modificar, né? A partir daí, implementar políticas de proteção, de fato, ambiental. Esse sexto, então, relatório, ele extermina as dúvidas. E o que a gente observa desse relatório, eu trouxe aqui 2 gráficos que são extraídos do relatório, está aqui de novo o QR Code lá em cima para quem quiser acessar. O que a gente observa é que o mundo aqueceu, né, muito rapidamente nos últimos tempos, cerca de 1,1, 1,2 graus Celsius. E o que é muito complicado, essa é a parte, vamos dizer, da angústia e da preocupação. Se a gente parasse agora, tudo que vem sendo feito em termos de emissão de gases de efeito estufa, ainda assim a gente passaria cerca de 30 anos vivenciando o agravamento da situação. Então, é como se fosse o efeito inércia, né? A gente continuaria a sofrer esses malefícios, enfim, essas consequências decorrentes de todo o gás carbônico, enfim, dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa que os seres humanos colocaram na atmosfera. E o que a gente observa é que isso tudo está acontecendo muito rápido. Então, vejam, tanto no primeiro gráfico como no segundo, nós temos aumentos muito significativos ocorrendo num espaço de tempo muito inferior ao anterior, né, do gráfico. Aqui no próximo gráfico, a gente observa que o planeta está, de fato, ficando mais quente, né? O planeta está se aquecendo. De 2016 a 2020, foram os períodos, os 5 anos, né, os períodos aí mais quentes desde 1850. Então, de 1850 até 2020, os 4, 5 últimos anos, a gente teve um aumento muito grande, vocês podem observar aqui pelas cores, por esse gráfico. E o que significa? Que as secas extremas, a gente está assistindo, né, infelizmente, esses eventos, isso é muito presente, as ondas de calor, as inundações na Europa, enfim, esses fatos, eles vão continuar acontecendo e vão piorar. É a ideia da inércia, né, pelo menos pelos próximos 30 anos. A gente também observa aqui exatamente essas manifestações, enfim, que saem do padrão, né? Uma anomalia semanal de temperatura com efeitos, com eventos que antes a gente não verificava com esta constância. Além disso, né, a gente também vê que outros impactos vão continuar a ocorrer. Em relação ao nível do mar, ao oceano, o que a gente observa é que ele tá realmente esquentando e muito mais rápido do que qualquer outro período.
Então, de novo, né, nós temos aqui o gráfico que mostra que todo o período de muitos anos antes a gente não teve o que a gente está vivendo hoje. E o que se estima, né? Se a gente mantiver esse aquecimento em 1,5 graus, que, enfim, é o que se está lutando, né? Vamos lembrar que é um dos objetivos aí do Pacto de Glasgow. O que se imagina é que nos próximos 2.000 anos que a gente vai ter um aumento do nível do mar de 2 a 3 metros. Vocês podem pensar, bem, 2.000 anos, 2, 3.000 metros, né? 2, 3 metros, isso está tranquilo. Isso se a gente fizer toda a lição de casa e, enfim, realmente melhorar e manter a temperatura em 1,5. Se isso não ocorrer, se a gente falar em 2 graus, por exemplo, a gente já vai falar de um aumento de 2 a 6 metros do nível do mar. Se a gente falar num aquecimento de 5 graus, que é uma projeção se nada for feito, a gente vai falar de 19 a 22 metros o mar subindo. Além disso, com esse aquecimento, o que a gente observa? O derretimento das massas de gelo. A gente pode observar aqui por esse gráfico que a extensão de gelo marinho no Ártico, no final do verão, constatado nas últimas décadas, é a menor do que em qualquer outro momento. Aqui nós temos uma linha que faz essa demarcação de como era e onde nós estamos. E tudo isso, o que mais chama atenção, e essa é a grande preocupação, é que tudo está acontecendo muito rápido. Essa taxa de elevação do nível do mar, fruto do aquecimento, fruto desse derretimento, dobrou desde 2006. Então, por isso que eu gastei aqui um tempo inicial para a gente levar a sério as conclusões do relatório, desse sexto relatório. Esse sexto relatório saiu em agosto desse ano, porque o que a gente tem, o cenário que nós temos é fato que nós estamos interferindo, que nós somos responsáveis por isso, e é fato que tudo está acontecendo muito rápido. E aí, por isso, surge e tem cada vez mais presente a figura da litigância climática. E eu pergunto, né, enfim, eu fiz essa questão, inclusive, nas redes sociais, perguntando, né, quantos tinham conhecimento do que é a litigância climática. E foi interessante observar que 90% não tinha conhecimento do que é a litigância climática. O conceito de litigância climática, é verdade, que é um conceito ainda em desenvolvimento, ainda em elaboração. Mas a gente consegue extrair, se a gente parar para pensar, né, lide, enfim, uma resistência aí, uma pretensão resistida, a gente vai, claro, levar isso também para a área administrativa, envolvendo as questões climáticas, as mudanças climáticas. Então, esse conceito de litigância climática, obviamente, a gente deduz que vai passar pelo quê? Por ações, tanto judiciais como administrativas, envolvendo questões climáticas. E que questões que são essas? O que a gente tem observado? Porque nós temos muitos estudos sendo realizados, e é verdade que os estudos são muito maiores se a gente observa o número na esfera norte, né, no hemisfério norte do país, do planeta, em comparação ao hemisfério sul do planeta. Então, a litigância climática, ela vai ser essas ações judiciais e administrativas buscando mitigar, primeiramente, a emissão dos gases de efeito estufa. Mas não só isso. Tem um termo que é muito comum nessa matéria, que a gente fala da adaptação. O que é a adaptação? É reduzir essa vulnerabilidade nossa em razão dos efeitos das mudanças climáticas. Também a gente vai observar no conceito de litigância climática que nós temos o quê? As ações de reparação dos danos provocados, e aqui a gente tem enfim, muito material a ser produzido, tem muito a ser pensado,
porque a gente vai trabalhar com os elementos da responsabilidade civil, e a gente também tem nesse conceito de litigância climática a questão envolvendo os riscos ambientais, os riscos pelas mudanças que, enfim, são ocasionadas no clima. Então, nós temos aqui ações propostas contra o poder público, para que medidas de política pública sejam implementadas, e nós temos também ações propostas contra empresas privadas. Esse conceito, na hora que a gente, enfim, vai mapear, e volto a repetir, a gente não tem um conceito doutrinário, enfim, consolidado, a gente vai notar, isso está em construção, porque temos temas, temos ações que vão diretamente falar de mudança climática, que vão pedir medidas, enfim, diretamente relacionadas, por exemplo, à nossa política nacional de mudanças climáticas. Outras ações vão tangenciar medidas que poderiam trazer o quê? Bons efeitos, né? Boas práticas em relação à proteção ambiental. Para que a gente consiga acompanhar e visualizar, e eu quero trazer casos para que vocês, eu sempre, né, entendo que na hora que a gente visualiza o caso, a gente entende melhor, a gente observa como é que se organiza a ideia da litigância climática. Eu começo por aquela que talvez seja mais comum, que são as ações que vão questionar diretamente a emissão de gases de efeito estufa. Então, normalmente, envolvendo licenciamento ambiental, e eu vou daqui a pouquinho conceituar a ideia de meio ambiente, mas eu já me antecipo dizendo que meio ambiente não é só o aspecto da natureza, o meio ambiente natural, ele vai englobar também os aspectos artificiais, os aspectos culturais e até mesmo o meio ambiente laboral. Nós passamos, né, ou se passa em ações civis públicas a reclamar, a pedir que a variante climática seja levada em conta. E a gente tem uma ação que é muito referida, que é uma ação civil pública que o Ministério Público propôs contra as companhias aéreas, e é muito interessante porque aqui se busca o reflorestamento para compensar a emissão de gases de efeito estufa e de outros gases. E eu quero pontuar desde já, porque eu vou usar essa ideia mais para frente, vejam que interessante. Aqui nós temos uma atividade que foi licenciada, em que teoricamente foi levado em conta essa emissão de gases poluentes, mas que posteriormente se observa o quê? Danos climáticos. Danos climáticos que ocorrem porque vão ultrapassar um grau de tolerabilidade. Fiquem com essa informação, porque mais na frente ela vai ser importante para a gente entender a complexidade da matéria, a diferença entre o que é impacto ambiental e o que é dano ambiental. Então, aqui parece que cruzou a linha do impacto não ser absorvido pelo meio ambiente, gerando, então, danos, e aqui, no caso, danos climáticos. E eu queria até trazer, né, fazendo minhas pesquisas, eu encontrei essa reportagem dizendo, olha, o guarulhense morre mais cedo por causa do aeroporto. E essa reportagem, né, mencionada exatamente porque foi feita uma pesquisa e o que se constatou é que lá a sensação térmica na região de Guarulhos, ela é superior à temperatura normalmente registrada em cerca de 10 graus. Então, normalmente, a sensação térmica lá é de 10 graus acima do que normalmente se tem. Isto por conta do que a gente chama das ilhas de calor. E até por conta desse estudo, foi implementado, aí vejam a questão da política, né, pública, implementado o programa de Ilhas Verdes, isso lá em 2009. Um outro tema que a gente também tem, que a gente faz menção quando a gente fala de questionar a emissão de gases de efeito estufa, a questão envolvendo as práticas por conta da queima da palha de cana-de-açúcar. O STJ, apesar de a gente ter uma lei estadual, né, disciplinando como é que seria feito o abandono dessa prática,
há algum tempo ele ponderava que isso deveria ser implementado porque é uma prática nociva ao meio ambiente. Então, essa é a primeira espécie que a gente pode mencionar para fins didáticos aqui, para fins dessa apresentação, para que a gente possa compreender melhor o termo litigância climática. Uma segunda espécie de litigância é aquela que vai pedir informações sobre as emissões de gases de efeito estufa, sobre o que está sendo feito pelo poder público em relação a essas emissões. E nas pesquisas, depois eu até vou citar um site muito interessante que vai relacionar uma série de ações climáticas propostas em todo o mundo. Eu localizei uma ação proposta na Alemanha questionando o governo em relação a créditos que eram concedidos pelo governo para essas questões ambientais, créditos para exportação. E a discussão era, bem, mas isso aqui envolve informação ambiental ou não? E aí o tribunal entendeu que informava, sim, abrangia a ideia de informação ambiental e que isso deveria, sim, ser prestado pelo poder público. Para a gente fazer um paralelo com o nosso sistema, porque esse é o objetivo aqui da minha fala com vocês, de mostrar como a gente tem um arcabouço que nos permite ter decisões tão modernas, enfim, tão inovadoras e à frente do tempo. Nós temos uma lei, a Lei 10.650 de 2003, que permite esse acesso às informações ambientais a todos os órgãos do SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, nós temos esta norma. Uma terceira categoria, e aqui é onde a gente vai ter mais material para falar, e um material interessante, são as ações que vão exigir uma implementação da política ambiental. Então, são as demandas propostas pedindo cuide do meio ambiente, faça o que precisa ser feito para que a gente garanta o nosso meio ambiente ecologicamente equilibrado. E eu vou citar aqui 2, 3 ações que são um paradigma, né? Primeiramente, a mais antiga delas que eu vou citar, de 2008, Massachusetts versus o EPA, que é o órgão ambiental, é como se fosse o nosso IBAMA. Depois a gente tem o caso da Holanda, Urgenda, de 2015, que eu também vou mencionar. E aqui a gente pode fazer menção, não sei se também acompanharam, é mais ou menos recente, a ação popular chamada de pedalada climática. Alegando, foram 6 jovens ativistas que moveram essa ação popular, dizendo que o governo brasileiro efetuou, na verdade, uma manobra contábil, vamos assim dizer, modificando os padrões, e com essa modificação seria permitido até mais 400 milhões de toneladas, vejam só, de gases de efeito estufa, enfim, emitidos até 2030. Mas falando aqui dessa primeira decisão que vale para nós como uma referência, Massachusetts versus o EPA, o órgão ambiental deles, e nessa ação o que foi pedido, o fundamento da LIDE, era o quê? Era uma omissão da agência para regular o quê? As emissões de gases de efeito estufa em relação aos veículos automotores. Vejam, a limitação era importante, e ela não existia, em especial porque essa era uma das maiores práticas, práticas de maior impacto em relação aos gases de efeito estufa nos Estados Unidos. E o que foi levado em conta? Olha que interessante, A Suprema Corte decidiu de forma favorável que o EPA tinha que regular. E o que eu chamo a atenção foram as considerações trazidas. Vejam que a gente não estava no campo da certeza. O que foi trazido era uma possibilidade de intensificar uma provável ocorrência de dano. E que algo deveria ser feito pelo poder público para o quê? Para reverter esse risco. Se vislumbrava o aumento dos níveis do mar,
no nível das tempestades, e que, enfim, por conta disso, e veja que a gente não está num cenário de certeza, nós estamos num cenário de probabilidade. Foi sim determinado que o órgão ambiental regulamentasse essas emissões de gases de efeito estufa. E o que enfim, trouxe de importante, e por que eu cito essa decisão? Porque a partir dela foi aberto precedente para outras iniciativas. E aqui eu ressalto de novo algo que eu vou chamar a atenção e que eu acho que a gente precisa estar atento, que é o papel nosso, do judiciário, para sinalizar essas mudanças. Então, a gente teve um número muito significativo, um aumento muito significativo de demandas propostas com essa natureza, com o fundamento das mudanças climáticas nos Estados Unidos, que hoje os Estados Unidos têm o maior número de demandas envolvendo o tema de litigância climática. Outro caso muito paradigmático que a gente precisa mencionar também, porque foi a primeira vez que um tribunal determinou ao poder público que tomasse providências em relação às emissões, ao corte de emissões de gases de efeito estufa. Esse caso proposto em 2012 pela Urgenda, que é uma organização da sociedade civil, contra o poder público, na pessoa do Ministério da Infraestrutura e Meio Ambiente holandês. E o pedido qual era? O pedido era poder judiciário, por favor, obrigue a Holanda a diminuir os gases de efeito estufa, a emissão desses gases, em 40% até 2020. E se não fosse isso, em pelo menos 25% comparado ao nível de 1990. Então, vejo, começou em 2012 essa ação, o Tribunal de Haia, foi o primeiro julgamento, reconheceu, deu ganho de causa, vamos assim dizer, para a Urgenda. E é interessante que o que fundamentou foi exatamente que o Estado tem o dever, foi isso, essa conclusão no primeiro momento, tem o dever de tomar medidas para quê? Para mitigar essas mudanças climáticas. De novo, devido à gravidade e o risco de ocorrência. De novo, nós estamos trabalhando na ideia de probabilidade, de risco, e não por acaso o princípio da precaução, que é um dos fundamentos utilizados nessa decisão e que é um princípio, enfim, expressamente adotado na nossa legislação, implicitamente na Constituição Federal no 225, mas, por exemplo, desde 2005, na Lei de Biossegurança, lá o artigo 1º fazendo referência, e a nossa Política Nacional de Mudança Climática, porque nós temos uma norma, uma política nacional sobre o tema, também faz expressa menção ao princípio da precaução. E é interessante que a questão da separação de poderes, ela foi, enfim, enfrentada, e foi dito o seguinte, olha, eu, poder judiciário, né, eu não vou dizer como o poder público vai fazer isso, mas eu vou determinar que isso seja feito por conta de todo o risco que existe. E o fundamento que foi utilizado, além do princípio da precaução que eu mencionei, foi também a questão dos direitos do homem, dos direitos fundamentais do homem, dessa violação do dever, né, de não se omitir, de não ter uma negligência perigosa, vamos assim dizer. Em outubro de 2018, evidentemente, isso teve recurso. Em outubro de 2018, a gente teve a apelação, foi mantida essa decisão, e depois nós tivemos a Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal dos Países Baixos, em dezembro de 2019, vejam que é relativamente recente, o que? Confirmando esta decisão e que condenava, né, que condena o poder público nessa redução de 25% das emissões até 2020. E aí vejam que interessante, essa reportagem aqui, em inglês, foi retirado do The Guardian, para quem quiser consultar, está aqui o QR Code, dizendo, né, foi de abril de 2020, que o governo estava anunciando as medidas para cortar as emissões de gases de efeito estufa
após a decisão do tribunal. Evidentemente, né, vocês podem observar aqui também na notícia que nós temos uma ajuda financeira para isso ser feito, e dentre as medidas, vejam só o que foi implementado, né, o que se pretende que seja implementado. Reduzir drasticamente ou até mesmo, né, falar no fechamento das usinas de carvão. Se fala de limitação de rebanhos de gado, porque a gente tem também aqui o gado sendo um dos grandes elementos causadores dos gases de efeito estufa, e inclusive também aqui a ideia, né, de se afastar aqui o uso de concreto. Eu quero aproveitar também, né, e comentar que precisa ser mencionado, é uma decisão também muito recente e fruto desta decisão confirmada em 2019, uma ação que foi proposta também lá na Holanda, então veja a Holanda sendo um paradigma, uma ação envolvendo a Milieudefense versus a Shell. A Milieudefense é uma agência, um órgão de defesa ambiental, na verdade, e o que eles fizeram? Se pautando nessa decisão de urgenda, eles quiseram o quê? Estender essa obrigação que foi reconhecida ao poder público também à empresa privada, aí no caso, a Shell. E o fundamento é o seguinte, olha, nós temos evidências científicas hoje muito grandes de que essa emissão de gases de efeito estufa trazem, né, grandes prejuízos, vocês têm conhecimento disso e vocês estão violando um dever de cuidado. Esse dever de cuidado é referido lá no Código Civil holandês, mas eu quero aproveitar para dizer, nós temos aqui no nosso Código Civil, lá no artigo 187, quando vai falar do ilícito, do ato ilícito, nós temos a figura do ato ilícito através do quê? Do abuso de direito. Então, é o exercício de um direito que se torna ilícito exatamente pelo excesso. E o excesso que viola a boa-fé objetiva, de onde vêm esses deveres colaterais, como esse dever de cuidado, de lealdade, de transparência, a função social, e aqui a gente pode, enfim, é uma cláusula aberta, né? Vai falar das finalidades econômicas e sociais, e por ser uma cláusula geral e aberta, vai reclamar de nós, Poder Judiciário, essa implementação, e também nós vamos falar aqui no 187 da questão dos bons costumes. Então, esse dever de cuidado que está sendo fundamento lá em relação a essa ação contra a Shell, nós temos aqui também isso. E esta ação também, em julho, em maio agora de 21, foi considerado procedente pelo Tribunal Distrital de Haia e condenou a Shell numa redução de até de 45% da emissão dos gases de efeito estufa até 2030. E o mais interessante, ela tem aplicação imediata. Não, mesmo foi apresentado, né, agora em julho de 21, recurso, mesmo assim foi conferido a efetividade, essa aplicação provisória mesmo, né, ou seja, não foi concedido um efeito suspensivo, vamos assim dizer, em relação a esta decisão. Então, a Shell tem que implementar desde já, né, desde maio de 21, essa modificação em relação à emissão de gases de efeito estufa. Em relação ao Brasil, nós temos, eu preciso citar aqui, 3 ações no Supremo Tribunal Federal propostas e questionando exatamente a questão da política, né, climática implementada pelo nosso governo. Eu não sei se todos vão se recordar, foi algo muito noticiado das audiências públicas que foram realizadas na ação, né, arguição de descumprimento de preceito fundamental, a 708, que questiona o Fundo Clima, e a outra, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a número 59, questionando o Fundo Amazônia, e vejam, se reconheceu na ADPF 708, inclusive, um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental.
Nós não temos ainda, enfim, está pendente de julgamento, mas a gente precisa acompanhar, porque certamente será a nossa oportunidade de trazer algo diferente, algo que faça, né, história, como fez história essa audiência pública em tema de mudança climática, essa audiência pública determinada, né, realizada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, eu convido a acompanharem, né, esta ação. Uma quarta categoria que eu quero citar, e aqui a gente vai de novo resvalar na ideia da responsabilidade civil, são as ações que de fato envolvem indenização por danos materiais ou morais. E aqui eu vou citar um caso também que foi, enfim, divulgado pela mídia, que é uma ação proposta pelo nosso simpático Saul Yuya contra a empresa alemã, a RWE. E o pedido é de indenização pelos danos provocados à região dos Andes peruanos. O que se afirma, né, nessa ação é que está ocorrendo uma alteração do regime dos glaciares andinos, e a ideia, né, que é defendida é que a empresa ela contribuiu, como sendo uma das maiores emissoras de gases de efeito estufa da Europa, ela contribuiu com esta alteração. Esse derretimento da geleira nas montanhas, o que acontece, o que gera, né? Nós temos um lago glacial, que é o Palcacocha, que está acima da cidade onde ele reside, Huaraz. Então, o receio que se tem, que por conta deste derretimento, a cidade venha a ser atingida, porque se constatou um aumento volumétrico substancial, desde 75, e a partir de 2003 isso foi acelerado. Existem, então, inclusive, gráficos que mostram isso. E é interessante porque essa ação de indenização, o que ele pede, foi feito um cálculo em que se estima que a RWE é responsável por 0,47% do custo total que se teria para o quê? Para evitar, né, para a realização de obras de segurança. E o que ele pede é que, proporcionalmente a isso, ela indenize o Saul para que ele possa implementar, né? Na verdade, foram implementadas, ele pretende ser ressarcido por essas obras de segurança. E aqui eu chamo a atenção, falando em responsabilidade civil, fazendo aqui, desde já, um paralelo com o nosso sistema, nós não temos a figura, né, de considerar que é dano a despesa gasta para prevenção do dano físico efetivo. E eu vou usar a palavra do dano físico, porque ele vai ser importante para nós. E eu vou fazer um paralelo, por exemplo, o Código Civil francês de 2016, ele previu, está previsto lá, dentre as hipóteses do que se considera dano, os valores gastos para o quê? Para evitar a ocorrência do dano físico, vamos assim dizer. E outro aspecto que é interessante aqui, a gente fazendo um paralelo com a nossa legislação, essa ideia de 0,47%, né, da RWE só responder por essa parcela, no nosso sistema que consagra a indivisibilidade do dano ambiental e, por conta disso, uma solidariedade, o que nós teríamos, na verdade, seria a RWE respondendo por todo, caso, né, viesse a ser julgado procedente, para que se discutisse em outro processo a responsabilidade de cada um. A ideia, né, é o que? É priorizar a tutela ambiental para que não se perca, vamos dizer, tempo em relação a essa discussão, em detrimento de uma muito maior, que é esse equilíbrio ambiental. E o que nós tivemos em relação a esse processo do Saul? No primeiro momento, o tribunal indeferiu, né, julgou improcedente, melhor dizendo, com um fundamento de, olha, o nexo causal não tem como ser afirmado, né?
questão do nexo causal é sempre um desafio aqui para as questões ambientais, em especial das mudanças climáticas. E mais do que isso, falava, olha, essa reparação que ele está querendo não é efetiva. Então, esses dois fundamentos para improcedência. Houve recurso e o Tribunal de Apelação, vejam, reconheceu que era procedente e abriu a fase de provas. E agora nós estamos aguardando a realização de prova técnica em que questões envolvendo se há essa ameaça, então, de novo, vai se falar do risco, se teve contribuição, para falar da questão do nexo causal, estão aí para serem trazidas, né, para o processo, numa análise, enfim, técnica. São muitos os casos, e aí eu convido para quem tiver mais interesse, né, esse site, ele faz exatamente um banco, né, fornece um banco de dados relativo às mudanças climáticas. Esse banco de dados, ele vai trazer casos, vejam, dos Estados Unidos e casos ao longo do mundo. A gente percebe que o panorama da litigância climática nos Estados Unidos é muito maior, a gente tem muito mais ações propostas do que em relação aos demais países, mas, de qualquer forma, a ideia aqui é implementar, que a gente possa melhorar a qualidade e a quantidade das litigâncias climáticas. O ideal, claro, seria não ter a litigância climática, mas a gente está muito distante dessa realidade. E aí eu queria aproveitar para mostrar, né, para ver qual é a estrutura jurídica que nós temos para exatamente implementar tudo isso. Nossa, observei aqui que eu estou no adiantado, né, preciso aqui acelerar, estou falando bastante. Então, vejam só, a nossa estrutura jurídica, ela permite, como eu já tentei aqui fazer algumas colocações, ter decisões tão, enfim, paradigmáticas como a que nós vimos da Holanda. A gente tem em 81 a Política Nacional do Meio Ambiente, que estrutura todo o nosso direito ambiental, que vai trazer, enfim, os instrumentos, os princípios, a responsabilidade objetiva. Claro, a Constituição de 88, no artigo, né, dispensado ao meio ambiente, reconhecendo esse direito fundamental, o direito de todos, presentes e futuras gerações, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E nós temos, eu quero citar, além dos outros documentos, eu quero citar em especial também a nossa política nacional sobre mudança climática, porque muitas vezes o que eu observo, ela é desconhecida do público em geral. Então, esses três instrumentos, eles nos dão muito material para a gente trabalhar a questão da responsabilidade civil ambiental. A responsabilidade civil ambiental, ela está prevista desde 81 como uma responsabilidade, enfim, objetiva. O artigo 14, parágrafo 1º, consagrou essa responsabilidade objetiva em relação aos danos ao meio ambiente e também a terceiros que tenham, enfim, sofrido prejuízo. A gente tem uma necessidade, claro, de uma reformulação de todo o Instituto da Responsabilidade Civil. E aqui é interessante também destacar, a Isabel, né, mencionou que nós, nesse encontro de direito público, estaríamos a falar de algo diferente, e eu acho interessante perceber, principalmente nas questões ambientais, como o direito é uma coisa só, o quanto que a gente precisa de elementos de outras áreas para uma construção técnica adequada de institutos, como, por exemplo, a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, eu vou buscar toda a base dela no direito civil. E vejam, né, claro, a gente precisou implementar uma série de alterações, a gente sai daquele nexo de imputação que é a culpa para o risco, em especial o risco da atividade. Então, a gente tem a necessidade, isso aconteceu, de se avançar, né, no instituto. A gente tem algo que, enfim, a partir do momento que você tem essa responsabilidade objetiva, em que a gente vai buscar essa ação, omissão, o nexo de causalidade e o dano, mas a gente
tem, né, eu preciso aqui citar, princípios do direito ambiental, como a precaução, como o poluidor pagador, como o desenvolvimento sustentável e tantos outros, que vão nos permitir, de novo, ter decisões muito pioneiras, modernas, em relação a esta matéria. E a gente precisa também mencionar que a gente tem uma jurisprudência do STJ muito moderna, atual, voltada para as questões ambientais e colocando a proteção ambiental no local que ela precisa de fato estar. Como é que a gente constrói essa responsabilidade civil ambiental? A responsabilidade civil ambiental, ela principalmente tem a sua marca aqui no dano ambiental. Infelizmente, no dano ambiental. Nós não temos um conceito legal de dano ambiental. Ele é um conceito construído. É um conceito construído a partir do conceito de meio ambiente e que o conceito de meio ambiente, eu já me referi, e aqui reitero, ele não engloba apenas o meio ambiente natural, não é só natureza, meio ambiente é tudo aquilo que nos circunda e nós estamos, hoje em dia, muito mais circundados por aspectos artificiais, né? Que é o nosso meio ambiente artificial, que são as cidades, do que propriamente meio ambiente natural. Também o cultural e o laboral vão fazer parte deste conceito. E eu vou ter que somar o conceito de meio ambiente ao conceito de degradação ambiental, ao conceito de poluição. O conceito de meio ambiente é um conceito muito abrangente, para quem for conferir lá no artigo 3º, inciso 1º, a degradação ambiental traz essa mudança diversa das qualidades do meio ambiente, mas eu chamo a atenção para o conceito de poluição, porque, via de regra, é um conceito esquecido ou desconhecido. O conceito de poluição, ele vai muito além daquela ideia da poluição atmosférica, poluição sonora, ou a poluição dos rios, que é o que a gente costuma mais tratar. Vejam que é poluição a degradação da qualidade ambiental que vem a resultar de atividade direta ou indiretamente, vejam, que vem a prejudicar a saúde, isto é poluição. A segurança, isto é poluição. Aqueles trabalhadores embaixo de das barragens, com risco de rompimento, já tem poluição. Eu não preciso do dano físico, por isso que eu fazia menção à ideia do dano físico. Aqui nós temos, né, um dano jurídico, vamos assim dizer. Nós temos também poluição quando a gente fala em criar condições adversas às atividades sociais e econômicas. Então, a partir do momento que eu estou lá trabalhando com medo, ou que eu vou faltar no meu trabalho, porque, enfim, eu também estou com receio, isso é poluição. Depois, que afetem desfavoravelmente a biota, aqui sim a gente está num terreno mais comum, biota, fauna e flora. Também afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. E, por fim, o que é mais comum é se lançar matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais. Mas eu chamo a atenção principalmente da letra A e a letra B, que normalmente isso é desconhecido. Então, vejam, aqui nós temos uma dificuldade, que é a distinção, né? Qual que é o limite de tolerabilidade entre estar no impacto ambiental, porque viver gera impacto ambiental. Eu sair da minha casa e ir para o fórum, isso gera um impacto ambiental. Mas existe algo, né? Existe um limite em que isso não é absorvido pelo meio e aí sim se transforma em dano ambiental. E esse limite é a grande dificuldade, porque ele vai ser estabelecido pelo poder público. O poder público, que, aliás, nós temos um dos princípios, né? O princípio do limite, que vai dizer o que é tolerável e o que não é tolerável. E isto vai ser importante para a figura, claro, do poluidor. Porque nós temos aqui a figura do poluidor muito aberta, né? Poluidor, vejam, é toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que seja responsável, e aqui eu cito, né, eu destaco, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.
Nós temos a figura do poluidor direto, quando essa atividade diretamente causa degradação. Nós temos a figura do poluidor indireto, e vejam, todos são poluidores. Há entre eles solidariedade. E por isso que eu dizia que lá na nossa, naquela ação do Saúl, nós teríamos a solidariedade, nós não precisaríamos fazer aquela conta do percentual que cada empresa poluiu aí ao longo do tempo. Saindo do poluidor, a gente vai para o elemento mais complicado, sem sombra de dúvida, que é o nexo de causalidade. E por que ele é um elemento complexo? Porque a gente sai aqui de um nexo causal físico. Nós temos uma multiplicidade de causas que normalmente trazem um dano ambiental. E o que a gente tem observado, e eu mencionei para vocês e chamo a atenção de vocês, é que nós estamos a abandonar o nexo causal físico e observar muito mais o nexo causal normativo. E o que é esse nexo causal normativo? Como é que eu identifico esse nexo causal normativo? Exatamente por imputar aquele poluidor, aquela empresa, ao poder público. O poder público é poluidor, aliás, muitas vezes um dos grandes poluidores, um descumprimento de dever. E que dever é esse? Um dever de proteção, um dever de cuidado, o dever, enfim, que a gente pode trabalhar na figura, inclusive, do abuso de direito, como eu mencionei para vocês. Temos, inclusive, aí entra a importante atuação do STJ, num dos julgados, quando ele vai falar de nexo de causalidade, vejam só como o que nós temos, né? Que se afirma, o STJ reconhece que para fins de apuração de nexo de causalidade do dano ambiental, vai se equiparar quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, aqui inclusive então, são abrangidas as instituições financeiras, e quem se beneficia quando outros fazem. Então, vejam como a gente tem um cenário muito favorável à responsabilização. E quando a gente vai falar de responsabilidade civil por danos climáticos, e aqui o que eu vou entender que essa responsabilidade por danos climáticos é espécie do gênero responsabilidade por dano ambiental. Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente vai englobar tudo. E a mudança climática, evidentemente, faz parte da ideia deste nosso entorno, da ideia de meio ambiente. E aí a gente tem desafios ainda maiores do que numa ação ambiental, por responsabilidade ambiental. Porque nós estamos falando, vejam só, de danos que são resultados de um modelo civilizatório. A gente está falando de uma origem histórica, difusa, um efeito cumulativo. A gente está falando de um grau de tolerabilidade que vai ser definido de acordo com cada país, né? De acordo com as regras internas. Evidentemente, se você está num país mais desenvolvido, ele vai ser mais exigente em relação a esse padrão, porque tem condições melhores. O exemplo em relação à Holanda, que vai financiar uma série de condutas, de atividades para diminuir essas emissões de gases de efeito estufa. A gente tem aí a grande questão envolvendo o nexo causal, que me parece, e as decisões sinalizam isso, que cada vez mais esse nexo deixa de ser físico e passa a ser um nexo jurídico, quando eu vou analisar se houve violação de um dever de cuidado. E aí, já me encaminhando para o final, a gente tem aqui que ressaltar, eu acho que a gente precisa, de fato, chamar a atenção, e esse é meu propósito com essa nossa conversa, o papel dos tribunais. E quando eu falo do papel dos tribunais, nós temos toda uma engrenagem, todos os operadores do direito, né? Nós dependemos das ações que são propostas, que elas sejam bem propostas, que elas façam menção à política nacional de mudanças climáticas, para que a gente possa ter mais leads, enfim, mais conhecimento sobre isso. E, de fato,
né, nós temos aqui estudos que foram feitos por acadêmicos que identificaram, de fato, um aumento muito expressivo depois daquele caso de Massachusetts, que eu mencionei, e o caso de Urgenda, em que nós tivemos o quê? Muito mais ações sendo promovidas. Então, o reconhecimento, né, uma certa coragem, até mesmo, de dizer, olha, precisa ser feito algo já. E olhem só, né, a de Massachusetts era de 2008, Urgenda, 2019, antes do relatório. Agora nós temos o relatório do IPCC confirmando a ação humana está interferindo, está aquecendo. Mas que a gente possa, de fato, levar a sério esse risco que nós estamos já contemplando por conta das mudanças climáticas e que certamente todos nós que estamos aqui vamos enfrentar essas alterações, e não são boas alterações. A gente tem assistido esses eventos climáticos negativos, ruins, enfim. Então, a necessidade desta nossa conscientização. E, agora, assim, finalizando, eu trago para a gente refletir que quando a gente fala em mudança climática, a gente está falando de uma mudança climática, de uma palavra que a gente esquece, que é planetária. Quando a gente tem uma ação julgada e determinando-se implementações de políticas ambientais, o ministro Herman Benjamin, no último Congresso de Meio Ambiente, de Direito Ambiental, ele mencionou algo forte, mas que é verdadeiro, que o juiz que cuida, que decide uma lide sobre mudanças climáticas, ele está exercendo um papel de um juiz planetário, porque ele está cuidando de um tema que diz respeito ao planeta. Então, as mudanças climáticas são planetárias. O outro aspecto que eu chamo a atenção é que nós ainda temos tempo para mudança. Ainda. Nós precisamos agir. E a gente precisa, para isso, de um maior engajamento. A verdade é que nós estamos construindo essa história. Essa é uma história que eu não tenho, né? Nós estamos lá no comecinho. Onde vai parar? A gente não sabe. Mas somos nós que podemos fazer alguma coisa, e a forma de prever o futuro, e aqui eu vou citar Peter Drucker, é exatamente criá-lo. E a gente tem essa possibilidade, nós, operadores do direito, nós, judiciário. Então, que a gente faça a nossa parte, essa mensagem que eu gostaria de levar hoje para vocês. Estou aberta às questões, eu peço desculpas por ter me alongado, era para ter sido um pouquinho mais breve, mas muito obrigada por essa oportunidade. Vanessa, nós é que agradecemos, foi ótima a sua apresentação, muito interessante a sua pesquisa. Temos aqui algumas perguntas, acho que eu não vou conseguir fazer todas, porque estamos quase no limite aqui do horário. Sim. Né? Mas quando você fala, vou fazer acho que umas 2 ou 3, quando você fala nessa litigância climática de pressionar o poder público a implementar políticas, você acha que esse movimento vai chegar no Brasil? Nós estamos engatinhando ainda? O que falta para esse engajamento que você falou? Se o nosso judiciário está preparado, você acha que ele vai se inclinar mais para uma autocontenção? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu sou otimista. Eu, honestamente, sou otimista. Acho que a gente tem um percurso muito longo. Também é verdade, um otimismo mais realista, no sentido de que não é para já. Mas a gente está começando a fazer essa construção. A gente tem um arcabouço jurídico que nos permite, né, como eu tentei demonstrar, abraçar essa opção mais favorável, enfim, mais positiva, atuante. Nós temos ações, são poucas ainda. Acho que a gente precisa, de fato, fazer mais menção ao tema. Eu acho que o tema é muito pouco explorado. Eu acho que aí a gente está falhando.
Por outro lado, as ações propostas junto ao Supremo Tribunal Federal, elas sinalizaram, né, a partir daquela colocação do reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, que o poder público está, de fato, sendo omisso. Eu também preciso dizer que é uma realidade geral a dificuldade para a gente implementar, porque as ações, né, a gente bem sabe, a gente tem lá a procedência da ação e depois a execução. Essa execução é um desafio não só para nós, acho que aí a gente ainda vai caminhar, tá um pouquinho mais atrás, mas eu vejo em estudos referente ao hemisfério norte que essa também é uma questão de se acompanhar como que foi implementado. A gente tem um caso muito positivo, né, em relação à Holanda, trazendo as medidas que serão adotadas, mas isso não é a regra, infelizmente. Então, eu sou otimista, mas eu acho que o nosso percurso ainda é longo e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. E, em especial, ao judiciário, aqueles que propõem a ação, estarem mais atentos à matéria. Tá. E uma outra pergunta aqui diz respeito, assim, a questão do licenciamento ambiental, que me parece que tem um projeto de lei de alteração. Sim, né? É verdade. Uma questão de afastar o estudo de impacto ambiental ou deixar esse estudo para, digamos assim, para os municípios, descentralizar esse estudo. Então, nós temos esse projeto de lei que está aí, enfim, há muitos anos, já sofreu diversas alterações. É até difícil dizer hoje em dia, eu inclusive estava fazendo uma pesquisa para levantar, para trazer, né, o que teria de modificação, e foi muito difícil encontrar qual é a letra desse projeto que está valendo, por conta de tantas alterações que houve. Então, eu acho que é difícil, por hora, falar. O que a gente, de fato, observa é uma tendência de simplificar, mas, por outro lado, também acredito que aquelas práticas que são indiscutivelmente poluentes, que trazem uma degradação ambiental, elas não estarão sujeitas a essa simplificação. Essa simplificação que o projeto de lei, não sei exatamente como é que está a letra da lei desse projeto hoje em dia, pretende seriam para, entre aspas, aquilo que se considera mais simples. No tema de mudanças climáticas, dado o impacto e o que representa, não estaria abrangido por uma simplificação do licenciamento ambiental. Mas, volto a repetir, a gente não tem a letra, né, desse projeto, enfim, de fato definida, clara, e sabe-se lá, né, como é que isso vai caminhar em termos de projeto e quantas outras alterações ainda haverá. Porque a crítica que eu vi foi no jornal, né, de que se você deixar para o interesse local, ele estaria mais suscetível a pressões locais, então menos restritivos e mais tolerante. E outro aspecto, normalmente o poder, né, o órgão municipal, ele tem uma estrutura menor. Né? A gente pode pensar em São Paulo, que tem uma estrutura, enfim, é um município inclusive rico, mas isso não é a realidade do Brasil. Então, realmente, também é preocupante nesse aspecto de ter uma estrutura muito menor e, claro, politicamente a gente sabe que é muito mais fácil pressões e interesses serem levados a conhecimento dos gestores. E uma última aqui do Dr. Antônio, ele faz a seguinte pergunta: a responsabilidade civil e penal ainda se dá em termos individuais, ao passo que a economia e as sociedades empresariais estão cada vez mais financeirizadas, tornando as estruturas cada vez mais impessoais. É um desafio para o direito ter que balizar condutas individuais em meio a essas estruturas impessoais? Olha, são tratamentos distintos, né? Eu agradeço a pergunta, o doutor Antônio Augusto sempre muito inteligente, perspicaz nas suas colocações. São duas estruturas bem diferentes que nós temos na responsabilidade civil e na responsabilidade penal. O que a gente observa do nosso sistema, inclusive com as posições do STJ, é de uma facilitação dessa responsabilidade. Então, figura do poluidor, como eu mencionei, todo aquele que direto ou indiretamente contribui, é poluidor.
vai responder, a responsabilidade sendo apurada na modalidade do risco integral, que eu acabei passando, porque, enfim, né, é muita coisa para falar. Então, mesmo com essa ideia de se afastar o indivíduo, a responsabilidade civil, eu acho que ela está preparada para isso. A responsabilidade penal aí é da ordem, vamos dizer, a ideia do subjetivo. É verdade também que nós temos a possibilidade hoje, em relação aos crimes ambientais, de prosseguir a ação. Essa não é exatamente a minha área, né, penal, mas o conhecimento de prosseguir a ação contra a pessoa jurídica, independente da pessoa física. Então, eu acredito que o nosso sistema, ele tem condições da gente bem utilizá-lo. Não é por acaso o Brasil é dito, né, por ter uma boa legislação ambiental. Acho que é justo, ainda que a gente tenha enfrentado alguns retrocessos e a tendência de retrocessos, mas eu acho que ainda a gente tem um aparato significativo e que, se utilizado com inteligência, entendendo o que de fato o legislador constituinte pretendeu em relação às questões ambientais, a gente tem condição de afastar esse tipo de engodo ou de desvio que possa ser pretendido. Vanessa, então eu vou te passar as perguntas que foram feitas depois, que a gente está... Por favor, com o maior prazer. Queria te agradecer muito, assim, quem já te conhecia sabe desse seu envolvimento com o tema, e acho que quem não te conhecia se sentiu orgulhoso de ter uma juíza paulista assim tão envolvida com o tema e tão estudiosa desse tema que parece tão distante do nosso dia a dia, mas tão interessante e tão presente, né? Eu sei que é muito difícil, assim, a gente se dedicar ao estudo nessa nossa vida profissional, com esse volume de trabalho que a gente tem, então eu só tenho elogios para você, do seu estudo tão bacana e sua pesquisa. Então, fico aqui com agradecimento mesmo pelo pessoal da Cajufa, os meus colegas a Paula, o Antônio e o Luiz Manuel, e também pela IPM, e pedir aí para você dar umas últimas palavras e te agradecer. O agradecimento, como eu te digo, é meu pela oportunidade. Eu acho que o grande papel, a grande função dessa fala é exatamente o despertar, porque a situação que a gente vive já nos aflige e a gente tem o poder, a possibilidade de fazer algo. A gente precisa de informação é tudo. Então, que essa informação possa ser passada à frente, que cada uma dessas pessoas que nos acompanhou se interesse, espero, passe à frente o conhecimento, a preocupação e que possa, dentro da sua esfera, fazer algo de positivo para o nosso meio ambiente. Então, é um agradecimento sincero por essa oportunidade. Tá ótimo. Então a gente fica por aqui nesse nosso último encontro aqui desse ano. E a gente se vê nas próximas datas que a gente marcar para o ano que vem. Agradeço a todos que ouviram aqui hoje e um ótimo final de ano para todo mundo. Obrigada, Vanessa, e um bom fim de ano para você também. Muito obrigada.